Vamos então finalmente resolver o último exercício do conjunto Vou aplicar mais relativo à representação e tratamento de dados. E aqui neste enunciado, que está localizado na parte final da segunda folha, é o seguinte: considera o conjunto de dados seguintes: 7, 6, 5, 1, 4, 2, 6, 5, 6 e 3. Indica se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes. Vamos analisar pergunta a pergunta, não vale a pena estar a ler neste momento. A primeira afirmação é a seguinte: a moda é igual à amplitude. Isto é verdadeiro ou falso? Ora bem, nós temos o conjunto de dados 7, 6, 5, 1, 4, 2, 6, 5, 6, 3 e para visualizarmos melhor, com maior facilidade, a repetição dos dados, vamos colocá-los por ordem crescente. Então, transformamos este conjunto num conjunto, ordenamos os seus elementos por ordem crescente, fica 1, 2, 3, 4, 5, 5, que aparece duas vezes, 5, 5, 6, 6, 6, que aparece 3 vezes, 1, 2, 3, e depois o elemento 7. Portanto, neste conjunto existem apenas duas repetições. Quais são? 2 vezes 5 e 3 vezes 6. Qual é maior? Qual é a classe que se repete mais vezes? É a classe 6. Então, neste caso, a moda é exatamente 6. Amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo dos dados. Qual é o valor máximo? O valor máximo da variável estatística é 7. E o valor mínimo é 1. Portanto, 7 menos 1 é 6. Atenção que estamos a falar de variáveis, uma variável estatística quantitativa, são números, não é? Portanto, podemos falar em modas, em amplitudes e médias. Portanto, neste caso, o que é que nós verificamos? Verificamos que a moda é igual a 6 e a amplitude é igual a 6. Então a afirmação é verdadeira, isto é, a moda é igual à amplitude. Podemos ver aqui, graficamente, a distribuição dos valores e o conceito de média e podemos visualizar a moda. Portanto, e a amplitude, não é? Nós vemos aqui os dados, 7, 6, e neste caso não estão ordenados, não ordenamos isto, mantivemos a sequência original, portanto 7, 6, 5, 1, 4, 2, 6, 5, 6 e 3. Os dados que estão acima da média têm valor superior à média e os dados que estão abaixo da média têm valor inferior à média. Qual é a amplitude? Vai ser o comprimento deste intervalo de 7, de 1 para 7. Portanto, cá está, 7 menos 1 dá-nos o comprimento deste intervalo, deste segmento que vai entre esta linha do 7 e a linha do 1. Portanto, é a amplitude deste conjunto de dados. Agora, em termos de moda, o que é que nós verificamos? Verificamos que o 7 aparece uma vez, não aparece aqui nenhum na horizontal. O 6 aparece 3 vezes, cá está 1, 2, 3. O 5 aparece 2 vezes. O 4, o 2, o 3 e o 1 aparecem uma vez. Portanto, não existe mais nenhum dado na mesma linha. Portanto, o valor que aparece mais vezes é o número 6. Aparece aqui 3 vezes. A seguir vem o 5, 2 vezes, e todos os outros é uma vez. A segunda afirmação é: a média é um número inteiro. Vamos verificar. Portanto, a média vai ser a soma do quociente da soma dos valores dividido pelo número de valores. Neste caso temos 10 dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somamos os valores, 1, 2, 3, 4, 2 vezes 5, 3 vezes 6 mais 7, isto dá 45, dividido por 10 dá uma média de 4,5. Portanto, a média não é um número inteiro, portanto isto é falso, não é? O 4,5 não é um número inteiro. A linha C, se acrescentarmos o número 7, aumenta a amplitude. Então vamos analisar. Vamos considerar o nosso conjunto inicial, que está ordenado, para ser mais fácil. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6 e 7. Qual é a amplitude deste conjunto? Valor máximo menos valor mínimo é 7 menos 1 dá 6. Se nós acrescentarmos o 7 ao conjunto, isto é, deixamos de ter este conjunto, passamos a ter um conjunto final A, que é exatamente igual ao anterior, acrescentado deste valor 7, este número 7, a amplitude mantém-se. Portanto, acrescentando o valor 7 ao anterior, este elemento novo, o máximo continua a ser o mesmo. Se era 7 antes, este que nós acrescentamos é igual, continua a ser o elemento máximo igual a 7. Portanto, a amplitude fica 7 menos 1 é igual a 6, portanto o valor é exatamente o mesmo. Portanto, se a um conjunto de dados acrescentarmos um número igual ao máximo existente, o valor da amplitude não se altera. Não foi? Nós acrescentamos um valor igual ao máximo, ao extremo, que é o máximo, neste caso máximo existente. Portanto, se nós
acrescentamos o valor exatamente igual ao máximo, o máximo mantém-se, logo o mínimo é o mesmo, a amplitude é exatamente igual. Podemos ver aqui graficamente, e o que é que nós temos a sequência original dos nossos dados, portanto 7, 6, 5, por aí adiante até 3, e nós aqui acrescentamos mais um dado, um valor, 7. O que é que nós verificamos? Se a amplitude é o comprimento desta linha, a distância desta linha é esta, que é 7 menos 1, é 6, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, cá está. Se nós acrescentamos aqui um 7 na mesma linha, a amplitude é exatamente a mesma. Não é? Se acrescentássemos acima, é que a amplitude aumentava uma unidade. Se acrescentássemos um número inferior a 7, a amplitude mantinha-se na mesma porque tínhamos o 7 anterior. Portanto, estão a ver como é que funciona esta variação, não é? A afirmação D diz: se acrescentarmos um número 7, aumenta a média. Vamos analisar. Portanto, temos o nosso conjunto inicial e nós acrescentamos o valor 7. Como é que nós calculamos a média deste primeiro conjunto? É a soma dos valores a dividir por 10. Isto dá 45 dividido por 10 dá 4,5. Se nós somamos um valor 7, nós em vez de ter 10 dados, passamos a ter 11. Em vez de termos este valor, temos mais um valor 7. Portanto, em vez de ter mais 3 vezes 6 mais 7, temos 3 vezes 6 mais 2 vezes 7. Parece 2 vezes o valor 7, que acrescentamos um 7. Então, em vez de termos 45, passamos a ter 45 mais 7. E a dividir por 10, em vez de dividir por 10, temos a dividir por 11. Isto dá 52 a dividir por 11, ou seja, 4.727. Se nós verificarmos, a média aumentou. Não é? Portanto, a afirmação é verdadeira. Se acrescentarmos o número 7 ao conjunto de dados, o valor médio aumenta. Não é? Portanto, podemos concluir que se a um conjunto de dados acrescentarmos um número maior do que a média do conjunto de dados aumenta. Ora, vamos ver graficamente. Nós tínhamos este valor 3 e acrescentamos um valor 7. Como nós acrescentamos um valor acima da média, né, a média deslocou-se de 4,5, que era exatamente a média existente, anterior, para 4.727. Ela subiu ligeiramente. Porquê? Porque nós acrescentamos um valor acima da média inicial. Se nós acrescentássemos um valor exatamente igual, o que é que acontecia? A média mantinha-se na mesma. Se acrescentássemos um valor inferior, o que é que acontecia? Significa que esta linha baixava relativamente à posição anterior. Portanto, mas veremos no final as variações do valor médio em função da variação do conjunto de dados. A linha E, se acrescentarmos o número 7, aumenta a moda. Vamos analisar. Temos o nosso conjunto inicial. Qual é a moda? Já verificamos que a moda é a classe com maior frequência absoluta. Portanto, neste caso, é 6. É a moda deste conjunto A inicial é 6. Se acrescentarmos o valor 7, o que é que nós verificamos? Verificamos que 7 tinha uma frequência absoluta de 1, agora passou a 2, portanto, mas inferior à existente que era 3. Portanto, a moda final, a moda deste segundo conjunto é exatamente igual à anterior. Portanto, a afirmação é falsa. O que é que nós podemos concluir? Se a um conjunto de dados acrescentarmos um número, a moda aumenta se a frequência absoluta desse número passa a ser a maior, o que não é o caso. No nosso caso, o 6 continua a ser o dado com maior frequência absoluta. Isto é, se o 7, se existissem aqui, por exemplo, 3 sets, e nesta altura, nesse caso, vamos supor que em vez de existir este 7, existia mais 2 sets aqui. Qual era a moda? A moda era bimodal. Bimodal, que é bi vem de 2. A moda não era apenas um número, mas eram 2. A moda era 6 e 7. Porquê? Porque a frequência de 6 era 3 e a frequência de 7 era 3 também. Se nós acrescentássemos um 7 a mais, nessa altura a frequência, a moda deixava de ser 6 e 7 e passava a ser só 7. O conjunto de dados deixava de ser bimodal e passava a ter só uma moda. Ok? Portanto, graficamente, como é que nós podemos analisar? Podemos analisar o seguinte: nós acrescentamos ao nosso valor final 3 um valor 7, um dado 7. O que é que nós verificamos? Que este 7 amarelo. O que é que nós verificamos? Verificamos que a frequência absoluta passou de 1 a 2. Mas a frequência absoluta de 6 continua a ser 3. Portanto, 1, 2, 3. Portanto, é maior. Portanto, não alterou o valor da moda. A linha F, se retirarmos o número 3, diminui a amplitude. Vamos analisar. Qual é a amplitude do nosso conjunto de dados inicial? É 7 menos 1. É 6.
Se nós retirarmos o número 3, isto influencia o cálculo da amplitude? Claro que não, porque o máximo continua a ser 7 e o mínimo continua a ser 1, portanto o 3 não afeta absolutamente nada. Portanto, continuamos a ter uma amplitude final de 6. Portanto, a afirmação é falsa. O que é que nós podemos concluir? Se é um conjunto de dados, retirarmos um número que não altere os extremos, portanto não alterou nem o mínimo nem o máximo, a amplitude não se altera. Não é assim? Graficamente também podemos verificar o seguinte: nós temos o conjunto inicial, em que o último elemento é 3, e vamos supor que retiramos este 3. Ficamos aqui no último 6. Em vez de ter 10 elementos, passamos a ter 9. 3 e 3, 6 e 3, 9. Qual é o valor da amplitude? Continua a ser o mesmo. Se a amplitude é esta distância de 7 até 1, portanto isto é 7 menos 1, esta distância entre esta linha e esta, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, se nós retiramos o dado 3, não vai afetar absolutamente nada, porque a amplitude continua a ser 7 menos 1. O que varia, e é preciso ter atenção, o que vai variar é a média. Né? Que a média anterior era 4,5 e passou a ser 4,6. Porquê? Porque nós retiramos um valor inferior à média. Se nós retiramos um valor inferior à média, significa que a média subiu. E subiu de quanto? Subiu de 4,5 para 4,6. Veremos no final a variação da média em função da variação do conjunto de dados. A linha H, se retirarmos o número 3, diminui a moda? Vamos analisar. Portanto, a moda do nosso conjunto de dados é 6, como nós já verificamos, a frequência absoluta maior que se verifica é 3 relativamente ao dado 6. Se retirarmos o número 3, o que é que vai afetar? Não afeta absolutamente nada. A moda continua a ser 6. Portanto, esta afirmação é falsa. Se é um conjunto de dados retirarmos um número, a moda eventualmente poderá diminuir se a frequência absoluta desse número deixar de ser maior. Portanto, se nós retirássemos aqui o 6, neste caso, a moda, como tem aqui o 5 com repetição de 2, ficava com repetição de 2 também. Neste caso passava a ser bimodal, isto é, havia duas modas, moda 5 e moda 6. Havia uma alteração da moda. A moda inicial era só 6, passou a ser 5 e 6. Neste caso, como retiramos 3, não influencia a nossa moda, portanto, a moda mantém-se. É o que diz aqui. No nosso caso, o 6 continua a ser o dado com maior frequência absoluta. Portanto, não há alteração da moda. Graficamente, também podemos verificar. Temos aqui os dados iniciais, com o valor 3 no final. Se nós retirarmos este valor 3, isto passamos de 10 a 9 dados, a nossa moda, que era 6, que aparecia 3 vezes, continua a aparecer 3 vezes aqui. Portanto, não havia qualquer alteração. Vamos ver aqui a nível extra do problema e resumindo os conceitos de variação da média, moda e amplitude em função da variação do conjunto de dados. Vamos analisar em detalhe este tipo de variação e para, no fundo, resumirmos os conceitos adquiridos neste problema. Vamos então ver o exemplo. Suponhamos que temos um conjunto A constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7. Isto é uma repetição aqui, 3 elementos 5 e 3 elementos 6. A média é o somatório destes valores dividido por 11. Temos aqui 11 elementos. Portanto, 50 dividido por 11 dá uma média de 4.545. Agora vamos supor variação no conjunto de dados nos dois sentidos. Retirarmos um elemento e adicionarmos na segunda fase um elemento. É a segunda variação. Vamos primeiro pensarmos em termos de retirar um elemento. Suponhamos que retiramos um elemento inferior à média. No caso, o elemento 2. O que é que nós verificamos? Verificamos ao retirar. Se retiramos um dado inferior à média, a média do conjunto de dados aumenta. Porquê? Porque estamos a tirar um valor inferior à média. Efetivamente temos aqui o valor, a soma dos valores deixa de ser 50, passa a ser 48, porque retiramos 2. E deixam de ser 11 elementos, passam a ser 10, portanto dá uma média de 4,8. Portanto a média aumentou de 4,5 para 4,8. Se o dado fosse exatamente igual à média, e nós não temos neste caso aqui o valor, que é 4.545, se nós deduzíssemos aqui um valor igual a 4.545 e dividíssemos por 10, iremos chegar a um valor da média exatamente igual. A terceira situação é o caso de retirarmos um dado superior à média. Vamos supor que retiramos o dado 6, que é 6 é superior a 4.5. Portanto, verificamos o quê? Que o somatório deixa de ser 50, passa a ser 44, deixam de ser 11 elementos, passam a ser 10, temos uma média de 4,4. Isto é, a média diminuiu.
passou de 4.5 para 4.4. Cá está, se o dado é superior à média, a média do conjunto de dados diminui. A variação no sentido inverso. Vamos imaginar que adicionamos um dado ao conjunto de dados. Se adicionarmos, se o dado que nós adicionamos é inferior à média, a média do conjunto de dados diminui. É o caso deste exemplo. Adicionamos o elemento 2, passamos a ter uma soma de 52 em vez de 50, porque é o mais 2, e passamos, em vez de ter 11 elementos, passamos a ter 12. 50 dividido por 12 dá 4.3, isto é, a média baixou de 4.5 para 4.3, que diminuiu, não é? Se o dado fosse exatamente igual à média, a média mantinha-se. Se o dado for superior, vamos supor que adicionamos um elemento 6. Tínhamos 3, 6, passamos a ter 4. Portanto, a soma, em vez de ser 50, passa a ser 56. Em vez de termos 11 elementos, passamos a ter 12. 56 dividido por 12 dá 4.667. Isto é, a média aumentou de 4.5 para 4.6. Se o dado é superior à média, a média do conjunto de dados aumenta. É preciso entender isto graficamente. Vamos então ver a variação da moda. Imaginemos um conjunto de dados deste tipo, em que a moda é 6, que aparece 4 vezes. E vamos supor que retiramos um dos dados. Se retirarmos um dado, se o dado que nós retiramos corresponde à moda anterior, isto é a moda 6, a moda pode ou não manter-se. Depende da diferença de frequência que existe para as outras classes. Se diminuindo continua a ser a frequência absoluta maior, a moda mantém-se. Se diminuindo deixa de ser a frequência absoluta maior, a moda altera-se. Nessa altura temos que recalcular a moda. Se o dado não corresponde à moda anterior, a moda mantém-se porque a moda anterior não se alterou. Vamos então ver aqui dois exemplos. Vamos supor que no conjunto de dados A inicial nós retiramos um 6 à moda. Ele deixa de ter uma frequência igual a 4, passa a ter uma frequência igual a 3. Mas como 3 continua a ser superior à frequência da classe abaixo desta, com maior frequência abaixo desta, que é 5, só tem 2, a moda do conjunto de dados continua a ser 6. Agora, se retirarmos aqui, por exemplo, o elemento 5 a este conjunto de dados, o que é que vai acontecer? A moda não altera. Porquê? Porque nós não estamos a mexer na moda de conjuntos que é 6. Estamos a reduzir a frequência absoluta do 5, que já não é moda. Portanto, não altera. Agora vamos ver a questão da variação ao contrário. Se adicionarmos um dado ao conjunto de dados. Se o dado não corresponde à moda anterior, a moda aumenta se a frequência absoluta desse número passa a ser a maior. Passa a bimodal, se for igual à existente, ou mantém-se. São três situações. Se o dado corresponde à moda anterior, a frequência absoluta maior é reforçada pelo que a moda mantém-se. Vamos ver então estes dois exemplos. Imaginemos que nós temos a nossa moda já é 6 e nós estamos a acrescentar um 6. Então estamos a reforçar a moda anterior. Portanto, a moda continua a ser 6, é este segundo caso. Sai é reforçada. Agora vamos supor que adicionamos aqui um elemento 5 a este conjunto de dados. Portanto, adicionando o 5, o que é que nós verificamos? Verificamos que a classe 5 passou de uma frequência absoluta de 2 a 3. E a classe 6, que já era a moda, mantém em 4. Como 4 é maior que 3, a moda não se altera. Portanto, é uma das situações anteriores. Vamos supor que aqui, em vez de ter, por exemplo, 2 5, tínhamos 3. Se acrescentássemos aqui um 5, passámos a ter 4 5 e 4 6. Neste caso, passaria a ser esta situação. Quer dizer, ela alterava a moda, mas passava a bimodal, porque neste caso havia duas classes com a mesma frequência absoluta, que seriam 4 5 e 4 6, passava a ser bimodal. Vamos ver então como é que varia a amplitude. Suponhamos este conjunto de dados, a amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo, é 6, e vamos supor que retiramos um dos dados. Se esse dado que nós retiramos não alterar o valor dos extremos, isto é, os extremos se mantiverem, a amplitude mantém-se. Se alterar, então nesse caso a amplitude altera-se. Vamos supor que retiramos o 2. A amplitude de conjuntos continua a ser 7 menos um 6. Porquê? Porque nós não mexemos nem no mínimo nem no máximo. Mas agora se retirarmos, por exemplo, o elemento 1, neste caso o mínimo deixa de ser 1 e passa a ser 2. Então a amplitude deixa de ser 7 menos 1 e passa a ser 7 menos 2, ou seja, 5. Portanto, houve uma alteração de amplitude. É a segunda situação. Agora vamos supor que adicionamos um elemento. Se esse dado não alterar o valor dos extremos, a amplitude mantém-se. É o caso do 2, não é? Nós acrescentamos o 2.
o extremo é 7 menos 1, a amplitude é 7 menos 1, que é os extremos máximo e mínimo, a amplitude é 6. Mas vamos supor que acrescentamos o valor 8. Neste caso, nós vamos mexer no valor máximo. Não é? O valor mínimo continua a ser o mesmo, que é 1, mas o valor máximo deixa de ser 7 e passa a ser 8. Então a amplitude é 8 menos 1 igual a 7, ou seja, houve uma alteração de amplitude. Portanto, é preciso pensar nestas situações, mas isto não é preciso fixar nada, é só pensar e entender. Não é?